o ideal mesmo é que as pessoas arrumassem uma oportunidade de poder ler o livro, né, para poder pegar detalhadamente, né? Mesmo porque aparecem, ele vai fazendo as relações de algumas teorias com a linguística, daquela linguística que a gente estudou ainda no curso de letras, né, para poder entender o poder da língua, né? E outros detalhes já relacionando com a questão da utilização da língua na colonização. Tá dando eco? Eu estou fazendo eco? O microfone Não, do é o Liomar. microfone dele, mas eu já desliguei. Ah, tá. Eu pensei que era eu que estava fazendo eco. Então, e aí, a gente vai fazer uma apanhadinha aqui bem por alto mesmo, porque para você poder ver todas as ideias que o Gabriel sugere, né, você tem mesmo que dar atenção para o texto dele, que ele faz várias relações e ele cita, inclusive, vários autores, uma grande parte, autores negros, né, mas também tem alguns autores brancos que trabalham a respeito da questão. E aí, ele começa mostrando o quê? Que esse texto é para quem quiser entender mais um pouquinho, né? Mais um traço a respeito da desigualdade racial no Brasil. Né? E também né, no resto da América, porque ele fala a respeito da América do Norte, né, mais especificamente do Canadá e dos Estados Unidos, por causa da língua inglesa e a língua francesa, e de alguns lugares da América Central, mais especificamente, ele fala da Martinica, né, por causa do país de origem de um dos autores que são citados, né, mas tem outros ali também que entram na mesma situação, né, na questão da linguagem. E aí, não somente pensando na língua dos países americanos, né, da América do Sul, os dois países de língua inglesa da América do Norte e o Brasil com língua portuguesa, mas a gente pode esticar isso lá para trás, para ainda na época dos romanos, lá na Europa, né? Porque o mesmo processo que aconteceu aqui já tinha acontecido para lá, né? Que a gente sabe que quando alguém domina um determinado lugar, né? Quando Bakhtin fala que a língua significa poder, então tem tudo a ver. Porque quando alguém invadia o território de alguém, qual que é a primeira coisa que eles vão fazer? Vão impor sua cultura, né? E qual que é a melhor forma de você chegar até o outro? É através da língua. Né? E nós tivemos aqui no Brasil, inclusive, alguém ligado à igreja, né, os jesuítas, que foi bem espertinho, e quando ele percebeu que ele não conseguia se comunicar com os indígenas na língua dele, o que ele fez? Ele foi aprender a língua dos indígenas, mas não porque achava que era importante todo mundo saber a língua dos indígenas, mas para ficar mais fácil chegar até eles e levar a cultura do branco europeu. Né? Eu estou falando mais precisamente do Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, né? Que agora eu já trouxe de volta aqui para o Brasil. Mas, de qualquer maneira, é para a gente perceber a importância que a língua tem. Né? A língua é uma coisa que tem a ver com poder. Né? A língua mostra a superioridade. Né? Tanto que existe aquela ideia. Se você tem cultura, você tem língua. Se você não fala uma determinada língua, porque você é inculto, né? E na nossa sociedade mesmo, essa história de quanto mais línguas você fala, mais culto você é. Se você fala a língua do colonizador, a língua do dominante, você é muito, é diferente dos outros, é especial. Desde da metade do século passado, né, do século XX, quando começaram a introduzir os cursos de inglês aqui no Brasil e encheram de escolas de inglês, né? Para quê? Por causa quem era que sempre dominou, né? Países de língua inglesa, levando mais especificamente para um conhecido que a gente tem lá na América do Norte, né? Então tudo tá ligado com poder, que tá ligado com quem? Com o quê? Com quem manda mais, tá ligado com dinheiro, né? Então, a língua é um dos principais traços de poder, certo? Então, o nosso autor ele vai falar sobre a língua. O que a língua tem a ver com racismo, afinal de contas? Ué, quando você subjuga um determinado povo,
você vai exigir que a sua língua predomine. E aí, o que você faz com a língua daquele povo? Você vai querendo acabar com ela, você vai matando, né? Vai matando pouco a pouco, né? E é por isso que ele fala até, tem duas palavras que ele gosta de falar bastante, deixa eu esqueci quais são as duas palavras. Epistemicídio, né? Quando você destrói o conhecimento de um determinado povo, né? E ele fala também como que é? Linguicídio, né? Que é pouco a pouco, você vai matando a língua do outro. E se você vai matar a língua do outro, é para todo mundo ficar mudo? Não, é para o cara poder usar a sua. Mas, gente, qual que é o interesse que você tem de alguém ter que utilizar a sua língua? Para poder mostrar quem é que está mandando e fazer com que o outro consiga entender o que você quer. Para poder você dominar mais, para você poder mandar mais e o outro poder te obedecer. Porque se ele não entende o que você tá querendo, o que você está falando, como que ele te obedece? Então, o interesse é esse, não é para fazer com que todo mundo fique culto. Né? Aí, se a gente puxa um pouquinho lá para a história do Brasil, para quando começa o tráfico humano, né, que eles começam a trazer os africanos para escravizar, qual que é o cuidado que eles têm? Eles chegam e colocam os negros todos no mesmo lugar? Vão colocando as famílias juntas no mesmo lugar? Não, eles fazem a maldade de separar tudo. Quem é do mesmo povo não fica junto. Vai separando, vai jogando cada um para um lado. Para quê? Isso daí não é um jeito de você ir matando a cultura, matando a forma de comunicação deles, para eles poderem não se comunicar, poderem não terem como se organizar. E aí, obrigatoriamente, eles não vão ter que adotar os seus costumes, não vão ter que obrigatoriamente adotar a sua língua e ter que fazer o que você quiser. Então, é uma forma de você matar mesmo a cultura do outro, de você matar as formas de expressão do outro povo, né? Nossa, ele repete isso um monte de vezes, vai citando vários autores que falam sobre isso, né? Chega uma hora que vai dando até um estado de raiva na gente, né? Mas, bom, aí voltando aqui, tem os autores que vão tratar nos seus textos da a importância que a língua tem, né? A língua como uma forma de inclusão, né? De inclusão dentro da sociedade. E aí você pensa naqueles casos. Por que a pessoa faz questão de aprender a outra língua? Porque quanto mais você souber do outro, mais próximo dele você fica. Isso é uma forma no nosso caso aqui, uma forma de embranquecimento também. Não é? Porque você aprende a língua do colonizador, aprende a língua do europeu que veio para cá. Quanto mais perfeitamente você aprender a falar, mais próximo do poder você fica. Né? É aquele cara que vai ficar mais próximo do chefe, de quem manda, né? O nosso afro que vai aprendendo todos os esquemas do cara lá dentro da empresa, não é o que vai ficando mais próximo do chefe, mas é para ele também alcançar um lugar de destaque, para ele começar a ganhar melhor, para ele ser respeitado? Não, é só para poder ter um ponto de ligação ali. É aquele que vai fazer o quê? Vai traduzir para os outros o que o cara quer. É aquele que vai servir como Ai, eu não posso falar isso aqui porque esse daqui é preconceituoso. Ah, mas é verdade. O cara vai servir como se ele fosse um capitão do mato mesmo, né? Aquele que persegue os revoltosos que não querem se adequar, não querem se integrar naquela cultura, né? Que não querem se integrar naquele sistema. E aí o cara tem duas alternativas: ou ele muda de ideia, ele se junta, ou então ele vai ser eliminado mesmo. Que a ideia é eliminar quem não quer fazer parte do esquema, né? Bom, então você vê a importância que a língua tem nisso daí. Então ela vai fazer parte de toda essa estrutura, dessa estrutura que faz o quê? Que mostra quem é que está no poder, que mostra quem é que manda e quem é que tem que obedecer. Né? Inclusive, tem até umas observações que eram feitas, que era assim, né? Bom, se você é culto,
você tem cultura, você tem uma língua, então você é considerado o quê? Um cidadão, é considerado gente. Você é um homem. Você é um ser humano. Se você não tem língua, se você não fala a mesma língua de quem é civilizado, então quem você é? Você não é ninguém. Você é uma coisa, você é um bicho. Né? Então, já é mais uma forma de, como a gente chama isso? De animalização, né? Animalização. Porque os animais usam a língua como nós? Não, por isso eles são animais diferentes de nós. É a mesma coisa. Então, você não entra no esquema, você também é um animal. E aí, a imposição da linguagem... Selminha, só Deixa eu só concluir isso daqui, senão depois eu esqueço. A imposição da linguagem também vai servir para uma outra coisa, para fazer com que você delete, com que você abafe tudo que já faz parte ali da história passada, né? De todos os conhecimentos trazidos, tudo que fazia parte já da vida, né? Que pelos colonizadores europeus é considerado como o quê? Como coisa rústica. Né? Tem até um trecho que ele fala bem assim: a imposição da linguagem, da língua, ela é usada para quê? Para desterrar dos povos rústicos as barbaridades dos seus antigos costumes. Então, se você não age como eles, como os gregos faziam com os povos de antigamente também, né? Se você não age como eles, você é o quê? Você é bárbaro. Os seus costumes rústicos, as barbaridades que você fala, as barbaridades que você faz, tudo isso tem que ser eliminado e você tem que se encaixar. Ô, Cíntia, pode interromper agora, depois eu continuo. Cíntia? Oi. Não, eu só queria falar sobre isso que você falou, da questão da racialização, né? Que para o branco para o mundo moderno, a língua dele, ele impor a língua dele, é como só ele existir. É o existir do branco, a imposição da sua língua, né? Porque ele racializa os povos escravizados como bicho, como não sendo humanos, como disse a Selma. Então, é só para enfatizar isso daí. Pode continuar, Selma. Tem uma coisa que eu tinha notado aqui, que foi até quando nós vimos acho que foi no simpósio que nós assistimos, não tem um trecho que o Gabriel fala da pessoa aprender a falar simples, mas falar emprumado. Então, isso daí se refere não somente no uso das palavras, mas até no próprio comportamento. E aí nós sabemos que nas comunidades, né, as comunidades formadas por povos que foram colonizados ou que foram escravizados, foram trazidos na marra para poder servir a essa gente, né? A língua foi imposta? Foi. Eles tiveram que se adequar à língua dos colonizadores? Sim, eles se adequaram. Mas entre eles usam a mesma língua? Não, eles não usam a mesma língua. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos vários povos, né? Temos várias línguas que tem a pachorra, né? O povo que se diz mais civilizado tem a pachorra de chamar de dialeto, então não considera língua, considera dialeto. Dialeto é inferior à língua, porque a língua que eles consideram é a que é a chamada de primeira língua, a língua mãe, a língua pátria. Aí você fala, caramba, mas como pode isso, Brasil? O Brasil é um país indígena. E a língua pátria, a língua mãe é a língua portuguesa? Como pode? A língua portuguesa vem lá do outro lado do oceano. Então, a língua pátria, a língua mãe teria que ser uma língua indígena. Né? Então, até isso se consegue abafar. Né? Se você vai matando o que é do outro, matando a cultura do outro, que você considera que é rústico, que é animal, né? Por quê? Porque para você ser considerado mesmo alguém na sociedade, você tem que ter aqueles costumes, e dentre eles, a língua, né? E aí, a gente tem tanto empenho em lá na escola, ficar ensinando as gramáticas, né? Mas então eu sou professor de português, eu não vou mais ensinar gramática? Sim, eu vou ensinar gramática,
Mas por que que a gente ensina gramática? Porque se o menino não aprende a gramática, ele não consegue atravessar o Rio Tietê. Ele não consegue se ingressar lá fora. Ele não consegue atravessar para o outro lado. Ele não consegue ir para frente. Né? Então, olha só como é injusto isso. Então, para que a pessoa consiga ser razoavelmente considerada dentro de uma sociedade, ela tem que se livrar de algumas coisas que fazem parte das suas características, né? Algumas coisas que já fazem parte do seu próprio povo. E aí você tem, ele cita, inclusive, os povos indígenas que são letrados, que são alfabetizados. Quem é aquele que promove esse letramento, essa alfabetização aos povos indígenas? São professores que não são indígenas. E aí, se você nem é indígena, como é que você vai ensinar alguma coisa para aquele menino, garantindo que ele vai manter o quê? Que ele vai manter os traços dele, vai manter a cultura dele, vai manter o que é importante para o povo dele. Você vai vender o seu peixe. Eu, por exemplo, eu dou aula de português. Eu entendo alguma coisa de alguma língua indígena? Das trocentas linguagens indígenas que nós temos no Brasil, eu sei alguma delas? Não, vem um menino que fala que é indígena para eu dar aula. O que é que eu vou fazer com ele? Eu vou enfiar na cabeça dele as coisas que eu aprendi lá no livro, que eu aprendi no curso de letras, que eu aprendi desde criança, desde que minha mãe começou a me ensinar a falar, que é a língua que o europeu trouxe quando veio para cá. E é isso que a gente vai enfiando na cabeça deles, né? Eu estou puxando especificamente para o lado dos indígenas porque eles já estavam aqui. Mas a gente já sabe que o mesmo processo não aconteceu só com eles. Aconteceu também com o povo escravizado que veio para cá, né? Daí para você entender por que a língua é considerada como um dos traços principais do poder. E aí, você saber a língua dos colonizadores, a língua dos senhores, para que serve? Para você poder traduzir os desejos dos senhores, as vontades dos senhores, como é que eles querem que você se comporte, como é que eles querem que você seja, onde é que eles querem que você viva, o que é que eles querem que você pense, né? Porque existe até uma invasão no próprio pensamento, o pensamento da pessoa, né? Então, o único objetivo é esse mesmo, é a dominação completa. Você já dominou o território mesmo, você já dominou a vida, né? Então, você domina a mente e a gente viu que foi isso que foi sendo feito pouco a pouco, né? Ele fala também um trecho assim, que mesmo a história dos negros, que foi? A história dos negros, a história dos indígenas, quem é que conta a história dos negros e dos indígenas? São os brancos. Então, será que não é por isso que muita coisa da história não é contada? Ou que é contada de um jeito que, na verdade, não corresponde ao que aconteceu na realidade? Algumas vezes até fazendo com que pessoas que fazem parte desses grupos, que a pessoa sinta até, às vezes, vergonha, que não queira se identificar. Por quê? Porque a maneira como contam, né? Não é a maneira verdadeira, é a maneira como aquele camarada quer contar, é o que interessa para ele. Né? Por um acaso eles contam a respeito da libertação dos negros, eles contam das lutas que já existiam dos negros revoltosos desde lá do início da escravização. Alguém conta isso? Não, a gente aprende vários nomes na história de pessoas que lutaram pela libertação dos negros. Os heróis são todos quem? São todos brancos. Aquele pessoal legal que ficou com tanto dó, né? Com tanto dó de ver a gente lá, os pretinhos sendo escravizados, sofrendo, que eles lutaram até libertar a gente. E a história verdadeira mesmo, que vem desde lá do início com os aquilombados, né? Com todas as lutas que agora a gente tem conhecimento, porque agora a gente tem acesso, agora a gente vai atrás, mas muita gente ainda não sabe, né? Essa história verdadeira mesmo fica para lá. E através do que existe esse congelamento da história da luta? É através da maneira como a língua é utilizada. Então, tem um trecho que ele fala, inclusive, que a língua pode ter gênero, a língua pode ter classe, ela tem etnia, né, tem cor,
Isso vai depender do quê? Depende de quem é que está falando, depende de quem é que está utilizando, né? E você tem que mandar a pessoa aprender aquele signo, né? Tem que aprender aquela língua para poder se sentir inserido na sociedade. E é isso mesmo que acaba acontecendo. Porque você sabe muito bem, se você é uma pessoa que não tem um letramento, né, um letramento considerado como adequado, você entrou num determinado grupo ali, você já é colocado de lado, porque você vira o motivo da chacota. Né? Você fala, e da onde saiu isso? Que a pessoa, ela sabe falar? Sim, ela sabe falar. Ela fala a língua da comunidade dela, ela fala a língua do povo que vive onde ela vive, mas é a mesma que se encaixa ali? Mesmo no meio dos acadêmicos, de muitos acadêmicos que estudam a língua, que estão estudando até a nossa língua, né? Quando eu falo da nossa, eu estou falando da língua trazida pelos negros africanos que foram escravizados, né? Então, muitos que até estudam essas questões, será que eles vão achar normal uma pessoa que entra completamente desconhecedora da linguagem formal? Não, a pessoa já fica, né? Ela já fica em evidência, mas de forma negativa. Não é porque alguém fala, olha que bonito, ela ainda mantém os traços do lugar de onde ela veio. Não, não é nada disso. É como uma forma mesmo de crítica. De crítica. Nossa, até hoje, no mundo como hoje, que até a internet tem toda a tecnologia, essa pessoa ainda não sabe falar direito. E o que é considerado falar direito? Ué, falar direito é você falar com as normas que o colonizador trouxe. Se ele ensinou aquelas normas, você fala, você escreve daquele jeito, você está falando certo, você está escrevendo certo. Se você destoou daquilo, então você está falando errado. E até nessa hora, tem um trecho que eu lembro que ele comentou, que até nessa hora o preto acaba sendo penalizado de novo. Por quê? Porque onde foi que os pretos mais se localizaram quando vieram para cá? Foi na zona rural, né? Porque o Brasil era quase todo rural, né? Então, por eles estarem na zona rural, muito da língua portuguesa falada no Brasil sofreu essa influência que veio da zona rural, né? Que fala o português afro-brasileiro, né? Vem trazendo traços da língua daquele povo que ocupava ali, que era quem trabalhava ali, né? Que eram os negros que trabalhavam ali, que trouxeram toda a sua força de trabalho para ali, né? Mas isso é considerado como, olha que bonito, agora a língua portuguesa já tem evoluiu, né? Foram acrescentadas palavras de vários povos africanos, de vários povos indígenas, e a língua ficou mais rica? Não, isso não é considerado. O que é considerado mesmo é aquele traço formal que foi trazido pelo colonizador. Então, essa é a língua original, né? E como eu já tinha comentado anteriormente, o grande desaforo no país indígena, a língua original, a língua mãe, ser uma língua que veio do outro lado do oceano. Isso aconteceu só no Brasil mesmo? Não, aconteceu na América inteira, né? Aconteceu na América inteira, aconteceu em alguns lugares, em vários países da África também, que foram colonizados por ingleses, por franceses, né? Tem poucos que foram colonizados pelos espanhóis, ninguém foi colonizado pelos italianos, e tem um que foi que os alemães entraram, mas a maioria quem? Os portugueses, os ingleses e os espanhóis, né? Então, em todos esses lugares, o que aconteceu? Foi mesmo o linguicídio, né? Aconteceu o tal do linguicídio, que você vai matando o que é da cultura do outro, e aí aquele que usa a palavra, ele é exótico, né? Aí você vai ouvir, nossa, que bonitinho! Fala umas coisas diferentes, porque não fazem parte daquela língua do colonizador, né? E é diferente, então ele é exótico, né? Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Eu posso seguir?
Tá, ninguém quer falar. Então, eu vou falar. Ele fala a respeito da palavra negro, né? Por que a gente discute tanto essa questão da palavra negro? Aí ele vai falar do início dela, né? Porque no início, essa palavra, né, ela sempre foi usada de forma negativa. A palavra negro tinha a ver com escravizado mesmo. Tanto é que nós tivemos os índios eram chamados de negros. Eram os negros da terra. Então, tem os negros da terra e os negros que foram trazidos para a terra. Aí, quando os índios deixaram de ser escravizados, que foi proibida a escravização dos índios, aí eles pararam de ser chamados de negro da terra. Então, quando a gente vê, a palavra tá diretamente ligado a essa questão da escravização, né? Aí, com o passar do tempo, aí muitas ideias vão surgindo, e hoje a gente chegou ao ponto que nós estamos, que aí, dependendo da boca que sai, a palavra pode ser uma coisa boa, pode ser um xingamento. Tem gente que faz questão de usar, tem gente que não quer usar de jeito nenhum. Tem gente que gosta de ser chamado de negro, tem gente que se ofende quando se chama de negro, né? Mas o início dela não foi nada bonito, né? E, inclusive, não era usado só para nós, só para os nossos ancestrais, era usado para outros povos também. Era escravizado, era negro, né? O que mais que eu queria lembrar aqui? A ligação da língua com a colonização. Já falei da língua que define a classe social? Então, a língua, como definição da classe social, eu já tinha comentado alguma coisa parecida. Assim, pela maneira como a pessoa se comunica, né? Aí você já sabe de onde que essa pessoa vem. Então, o cara que pertence a uma camada mais privilegiada, ele tem um domínio da língua muito melhor do que um cara que vem da camada menos privilegiada. O nosso povo que saiu lá do Paquitaipas não tem o domínio da língua, o mesmo do camarada lá dos Jardins. Mas por que acontece isso? Tudo de propósito também, né? Quem é que tem as melhores oportunidades de educação? Para quem é que vão as melhores ofertas? É para o pessoal do Parque Taipas ou o pessoal lá dos Jardins? Né? Quando eu estou falando dos Jardins, estou falando do Jardim Damasceno, Jardim Carumbé, Jardim Pirituba, não. Lá do povo, onde tá a camada que domina, né? E aí, novamente, a questão do racismo dentro dessa definição do que é língua correta, o que é língua boa, o que é língua de nível, língua de elite. Né? Se você for reparar bem, quem é que vive nesses lugares onde existem menos privilégios, quer dizer, não existem privilégios, onde não há privilégios na educação, onde não há nenhum tipo de privilégio de cultura, né? Quando eu falo de cultura, do que é oferecido de teatro, de música, tudo que é aproveitado, oferecido para poder a pessoa crescer mais. Aonde que são oferecidas essas coisas? São oferecidas nos lugares onde tem uma determinada camada que frequenta. Por um acaso, nas periferias, nós temos esses privilégios? Não. E quem é que mais habita as periferias? Não é o nosso povo? É o nosso povo preto, o nosso povo pardo? Então, daí, mais uma vez, quando você vai falar dos privilégios, das oportunidades, do crescimento, do que eles chamam de cultura, né? Porque eu discordo do que é cultura, porque todo mundo tem cultura. Cada um tem uma diferente, mas todo mundo tem. Né? Mesmo quem não sabe ler, não sabe escrever, tem cultura sim. Né? Só não é a mesma do outro, mas tem. Né? Mas, de qualquer maneira, o que é a sociedade convencional, né? A sociedade tradicional, né? Chama de ser culto, por um acaso, os privilégios que levam a essa cultura, eles chegam até a periferia? Não, eles não chegam até a periferia. Eles pertencem a uma determinada camada social, que não é a nossa. E, coincidentemente, eu estou sendo irônica agora, a maioria dos que habitam essas regiões que são desfavorecidas são quem? São os povos negros e os povos pardos. Né? Daí
Quando a gente vai ver as estatísticas lá de quem consegue menos emprego, quem é que ocupa os empregos mais inferiores, né? Porque a gente sabe que tem umas funções que são desgraçadas, né? Mas quem é que ocupa essas funções? Eles vão pegando quem? Quem não teve melhor formação. Se não teve melhor formação, então você não tem capacidade de ocupar uma determinada coisa, né? Um determinado posto, né? E aí, no fim das contas, mais uma vez a gente cai nessa questão. É novamente a língua entrando na vida das pessoas como uma forma de exclusão. E dentro dessa exclusão, nós temos, sim, abertamente o racismo, já que a grande camada de quem é excluído são os povos pretos e os povos pardos, né? Bom, já falei da língua estrangeira, né? Que a língua estrangeira que quando as escolas começaram a ser abertas aqui, que eu vi existia um processo tão grande, um desespero de uma hora para outra, né? De uma hora para outra, a escola, o país se encheu de ofertas de cursos de língua estrangeira. Mas aí eles já pararam com aquela história de ensinar latim, que não vai ensinar mais latim, vai ensinar grego, não vai ensinar francês, não vai ensinar nada. Aí era uma chuva de cursos de inglês. Mas quem era que participava desses cursos? Ué, é quem podia pagar. E quem é que podia pagar? É aquela camada que a gente estava falando ainda agorinha. Então, mais uma vez a exclusão, mais uma vez o racismo presente aí. Aí, no simpósio, o Gabriel até falou a respeito dos professores, né? Ele não falou dos professores que dão aula de inglês, que ele reparou que a maioria dos professores que dão aula de inglês são professores brancos. Aliás, é uma coisa bem, bem rara você encontrar, né? Você encontrar em escolas de curso de inglês professores que sejam pretos, né? Então, foi uma coisa que ele destacou porque percebeu. Chegou uma hora que o cara falou assim, nossa, aqui só tem eu. E isso acontece mesmo. A gente chega e fala assim, caramba, só tem eu sou a exótica do lugar, né? O que mais que eu queria falar? Gente, agora vocês podiam falar um pouquinho. Porque eu queria falar essas coisas para atiçar a leitura. Porque, no fim das contas, para saber todas as ideias que ele vai passar, a gente vai ter que ler mesmo. Porque, olha, não tem como, são muitas informações, né? São muitas informações a respeito da importância que a língua tem e da forma que ela é utilizada para fazer o quê? Para poder, mais uma vez, segregar, para, mais uma vez, escravizar, né? Ah, mas não existe mais escravização. Não existe da maneira que nós aprendemos lá na escola. Mas a gente sabe que ela existe e ainda vai existir durante muito tempo de outras formas, né? Bom, talvez os filhos dos meus 2 sobrinhos netos, né, tenham a felicidade de ver uma coisa diferente acontecendo, mas não sei não, viu? Pelo que eu tenho visto por aí, eu não tenho esperança de eu ver a mudança. Eu vivinha aqui vendo a mudança. Estou achando que a gente está plantando alguma coisa para daqui a décadas acontecer alguma coisa, né? E tem uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que aí eu vou abrir a fala aí para as outras pessoas, que ele fala bem assim: a língua usada para escrever a história dos negros é branca. Então, até para escrever a história dos negros, a língua que é utilizada é a língua branca, né? E, como repetindo o que eu já havia dito, isso não acontece somente aqui na América, né? Isso acontece até em vários países da própria África. Até lá existe esse tipo de desaforo. Eu acho um desaforo, no fim das contas, porque eu sou meio nervosa com essas coisas. Então, eu acho um desaforo. Como você entra na minha casa e aí eu vou ter que mudar os meus costumes por sua causa? Você que chegou que tem que se adaptar a mim. Não sou eu que tenho que me adaptar a você, não. Mas aí a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, né? Quem pode mais chora menos. Quem manda mais, né? Se destaca. Pronto, e agora eu não quero mais falar. Alguém quer falar?
Caramba, olha, já fiquei 1 hora inteira falando. Já que ninguém fala, fala eu, então. E aí, o autor também traz a questão do ressignificar, né? Você ressignifica a linguagem. Então, assim, negro foi uma coisa que me deram, né? Tanto que esse termo surge na colonização mesmo dos corpos, né? E aí, o que ele fala nessa questão do uso da linguagem, né? É quando ele fala que a gente usa a palavra negro, né? Transforma em negritude, em movimento de resistência, em movimento de ressignificação da língua. Então, ele dá exemplo do hip hop, né? Como que o hip hop se expressa através da arte negra, né? Com grafite, como ele pega a música, pega a linguagem e transforma ela em forma de luta e resistência. Ele também fala da questão do problema ser do branco, né? O Fanon traz isso, né? O Fanon traz essa questão do duplo narcisismo, né? Porque o branco, ele projetou o negro para ser o contrário dele. Então, tudo que é bom é branco e tudo que é ruim, todas as situações, adjetivos pejorativos e ruins, vai para o negro. Então, enquanto também o branco não tomar parte disso, então ele quer que a gente também aponta, né? Então, essa questão do discurso ai, não existe racismo, isso é culpa dos meus antepassados, eu não tenho nada a ver com isso, nós todos somos humanos. Não, tem que assumir a sua responsabilidade. Então, ele fala dessa questão de ter que assumir a responsabilidade. E tem uma parte que ele fala que é do Fanon, que ele fala da questão do negro, né? O negro sai da Martinica, né? Vai lá, começa a aprender a falar a França, porque o francês é a língua do colonizador, é a língua superior. E aí, quando ele volta para Martinica, ele deixa bem isso, né? Aí, o que ele é? Lá em Martinica, ele é o superior. Então, ele usa essa superioridade com o pessoal que é o povo dele, né? Só que, ao mesmo tempo, quando ele está em Paris, por exemplo, nas França, qualquer coisa, a pele dele chega antes. Então, não importa, ele falou assim, que o judeu, o Fanon fala que o judeu ainda vai passar despercebida, não sei se ele fala que é judeu. As pessoas pretas, né, os negros, não. A cor da pele chega antes. Então, mesmo que você, lá na sua terra, está se sentindo superior, quando você chega na França, filho, a sua pele chega primeiro. Falou errado, a sua geração inteira é massacrada por um erro seu. E você sabe que para poder achar um erro nosso, não precisa muito. A gente, como dizer, todo mundo erra, mas quando é um preto, acabou, né? Parece que você errou. O maior pecado do mundo é você falar errado. Eles também falam da questão, né, da linguagem como poder, né? A linguagem no discurso, né? Eu acho que ele fala da questão do Bakhtin, mas ele fala que o Bakhtin não traz isso tão, porque ele não pensou na raça, né? Muitas questões desses pesquisadores, igual pesquisadores brancos que fazem a questão dos povos originários, a questão de estudos em cima da gente, ele sempre fala do lugar dele, nunca na posição da pessoa que está passando da questão, pode ser sociologia, antropologia, tanto que ele dá exemplos da antropologia. Então, ele não fala do lugar dos povos originários com as pessoas ali para conhecer. Ele sempre vai falar do posicionamento dele, do lugar dele de poder, né? Então, ele põe todo mundo, ele universaliza ele como superior, o homem branco, e transforma todos aqueles como padrão para comparação, né, com ele, né? Então, todo mundo quer chegar, tentar aí comparar com ele. E o falso discurso, que ele fala da questão da alienação, como que a língua traz essa alienação, né? Quando você fala, eu não sou preto, eu não sou negro, né? Eu sou moreninho, sou tudo menos negro, né? E ele fala da questão do preto, né? Até a Salma trouxe dessa questão do preto, porque ele fala também da transformação de ser pardo, porque foi um projeto, né, de assimilação e embranquecimento. Então, só que você pode usar o preto, para quem não quer usar negro, mas também uma pretitude, né? Uma questão de valorização. Você pega a linguagem e a mesma linguagem você transforma ela num lugar de poder, né? Então, ele fala dessa questão também. Acho que da língua inglesa, né, que a Selma também já trouxe isso,
que como são poucos professores de inglês, né? Quando o professor de inglês entra na sala, todo mundo acha que ele já vai falar errado. Será que ele sabe inglês mesmo, né? E é engraçado que ele fala isso, e a Hooks fala a mesma coisa no livro dela, né? E realmente, né? A gente, será que esse professor, e diz que fica todo mundo lá esperando que o professor erre mesmo, né? A questão. Deixa eu ver mais aqui, eu anotei algumas A coisas. gente Né? está falando de língua especificamente, mas na verdade, né, quando a gente entra na sala, não precisa ser só para dar aula de inglês, não, né? Nós entramos na sala, o povo já olha assim, como quando tem a primeira de pais. Como que é a primeira reunião de pais? Você não conhece ninguém. Aí quando você chega na sala, todo mundo não dá aquela olhada assim, ó. Aí fala, nossa, é ela? Só tá escrito na testa assim, é ela? É essa aí? E aí você vê na testa das pessoas escrito aquela coisa, vamos ver o que ela vai fazer alguma cagada. Já, não pode falar cagada que tá gravando, gente. Então, parece que eles estão sempre esperando que a gente dê alguma mancada. E será que sabe mesmo? Será que aprendeu alguma coisa? Né? É sempre com um olhar de desconfiança. Então, se for ensinar uma língua estrangeira, então, imagine se essa neguinha aí vai saber isso. Imagine se ela sabe essas coisas. Eu passei a minha vida inteira e ainda passo isso. Até as pessoas da minha família chegaram a duvidar se realmente eu falava inglês. Será que ela fala mesmo? Numa situação que a Selma estava presente, não sei se ela lembra, a gente viajou junto, uma pessoa que não vou dar nomes, mas a Selma sabe bem quem é. Eu falei com um gringo lá, puxou conversa comigo, daí eu comecei a falar inglês com ele. Aí a pessoa que trabalhava com a gente falou, nossa, você fala inglês mesmo, né? Essa foi a pergunta dela. Eu falei, eu sou professora de inglês. Como quem disse, você não trabalha comigo, querida? Ela, não, mas é que eu pensei que você falava um inglesinho, assim, que você dava só aula de inglês, que você não falava. Falei, não estou te entendendo. Só falei isso para não estragar a viagem, né? Que já estava super bacana a viagem. Então, não fiquei debatendo muito. Mas essa questão de não acreditar se você é realmente professora de inglês ou se você fala mesmo, eu acho que o inglês pega mais por ser uma língua estrangeira, né? Uma língua estrangeira, como essa neguinha aí fala inglês. Que nem às vezes o Félix, ele me apresenta para algumas pessoas. Aí, sua esposa faz o quê, Félix? Ela é ativista, né, no movimento. Mas o que ela faz? Ela é professora. Professora. De inglês. De inglês? É professora de inglês, ou seja, é preta, mas fala inglês? Como? Como que fala inglês? E aí, quando ouve eu falar inglês, aí fica a indignação, né, às vezes, ou a surpresa, são várias as reações. A surpresa, a indignação. Cíntia, eles esperam que você seja, no máximo, professora do primário. No máximo. A gente já pensa logo que você é alfabetizadora. Isso. Passou disso, não pode. Não pode. Para uma mulher preta, imagina. Né? Mas assim, aí aproveitando, já que eu comecei a falar, né, eu queria citar aqui uma fala do Gabriel lá naquele simpósio que a gente assistiu, foi maravilhosa aquela aula dele, né? Ele fala bem isso, que isso está no inconsciente das pessoas. Por que as pessoas reagem dessa forma? Porque a escravização, ela não foi uma precarização qualquer do ser humano, daquele ser humano, do ser humano negro. Né? Ela não foi uma precarização, uma destruição, uma desumanização daquela pessoa de qualquer forma. Foi uma precarização que foi um processo, né, na verdade, de metacognição. Foi uma metacognição. Essa que trata, né, que vai trazer para sempre esses aspectos cruéis, né, no imaginário do coletivo, né, no coletivo imaginário das pessoas. Então, por muito tempo, como a Selma estava falando, a gente vai ter essas reações das pessoas, essa surpresa, essa indignação, ficar assim, sabe, sem entender. Mas como? Eu chego às vezes, principalmente agora que a gente está usando máscara,
né? Então, eu sou uma preta, né? Já era uma preta qualquer, né? A gente já é preto, é qualquer coisa. De máscara, então, aí ficou, né? Mas desumanizou mais ainda. Eu percebo isso, não sei vocês, não sei se estou sendo radical, mas aqui onde eu moro, eu percebo isso, que ficou pior. Piorou. A coisa piorou. Aí você abre a boca para falar, aí você fala, né, como disse a Selma, como ele bem falou, que eu anotei aqui, né? Você fala de um jeito simples, mas aprumado, as pessoas ficam assim. Sabe? Causa algo no corpo das pessoas, uma reação no corpo delas. Né? Você chega, por favor, um pão italiano, quero esse aqui. Sabe? Você fala dessa forma, você não fala, por favor, um pãozinho. Você não chega falando assim. Né? Ou então você chega num bar, uma Heineken e 2 copos, por favor. Você não chega assim, tem cerveja gelada aí, não sei o quê. Você não pode chegar assim, aqui, no meu entorno. Você não pode chegar assim. Você tem que chegar já se impondo. Me vê uma Heineken 2 copos, por favor? Daí o garçom já se mexe. As pessoas já se mexem. É assim, incrível como a língua ela tem poder e a forma como você vai falar tem poder. Né? Você tem que se impor já também. E essa precarização do nosso povo, ela foi um processo de metacognição que vai durar muito, infelizmente. Né? E a gente tem que falar para os nossos, nós temos que falar para os nossos adolescentes, para os nossos sobrinhos, filhos, etc. Tem que chegar se impondo, chegar com uma postura. E daí você é chamada de metida, de neguinha, sabe? As pessoas não suportam a gente aqui no nosso prédio. Nós somos os únicos negros aqui e a gente começou a fazer academia, porque não tem como sair, então a gente vai ficar dentro do apartamento sem se mexer. Aí as pessoas, é incrível. A gente vai de manhã, um dia, aí já vai todo mundo quer ir de manhã, daí já aparece um, aparece outro, vai estragar a nossa, né? Daí a gente faz lá o exercício, fazer, e vai embora. No outro dia não aparece ninguém. Você vai em outro horário, não tem ninguém. Daqui a pouco já tem alguém. Sabe? Para impor que você não manda ali, ou que você não tem que estar ali. Entendeu? Mas a gente não dá moleza. A gente não dá moleza. A gente participa, a gente vai mesmo. Então, essa coisa da língua, de você se impor... O fato de eu falar o inglês já foi uma forma de eu não querer estar à margem. De eu não me submeter. E sempre falar um português bem declamado, bem falado, também, de não me submeter a ser subjugada, a ser colocada, subalternizada, etc. Então, a língua ela tem poder mesmo. Eu senti isso sempre na minha vida. Passo a palavra. Ô, Cíntia, você me fez lembrar um professor, né? E eu estava falando as questões raciais na escola, né? E todo aquele debate, tudo. Aí ele falou assim, posso falar um negócio? Você vai ficar chateado? Eu falei, não. Porque você trocou o R pelo L. E aí, quando você for falar também, você não fala... fala mais calma, mais suave. Desse jeito. Aí eu peguei e falei assim para ele, olha, eu vou te contar uma coisa. A Bell Hooks fala da avó dela, que ela falava que a avó dela era uma pessoa poderosa, né? E quando ela lembra que a mãe e a avó, quando estavam conversando, elas viviam rindo, falando alto, alegre. Você pode ver que a maioria da gente fala assim, né? Aqui em casa parece que tá brigando. Quando tá todo mundo junto, parece que tá todo mundo brigando, né? E ela falou que os descendentes africanos são alegres, não é a pessoa que fala baixo. Eu falei, essa questão de falar baixo, você sabia que é machismo, né? Uma questão para manter a mulher na docilidade, né? Submetendo ao homem, o homem mandando nela. Então, não tem nada a ver com o que você está falando. Agora, trocar o R e o L, quem que não erra o português também? E eu vou te contar mais, você sabia que a Lélia Gonzalez, ela falava da questão... se você estudar um pouquinho, se você ler no currículo da cidade, já está isso, da questão de vários modos de falar, são vários modos de falar. E a Lélia Gonzalez, ela falava da questão
dos africanos que trocavam o R pelo L, né? E as pessoas falavam, eu acho que está até nesse livro do Gabriel também que ele fala. Ele fala que tem alguns fonemas que os negros não pronunciavam, né? Então, por causa deles não pronunciarem aqueles fonemas, aí a palavra saía diferente do que era o tradicional. E aí pronto, já está falando errado. Aí eu falei para ele, procure estudar um pouquinho, ler essas questões, e você também vai perceber que, até eu falei desse jeito, né, porque ele é professor, no currículo da cidade, no currículo fala dos diferentes modos de falar, diferentes culturas, narrativas, né, que a língua que a gente segue é um padrão eurocêntrico, um padrão de colonizador, daquele que nos colonizou. Aí ficou quieto. Mas é todo momento, sim, todo momento essa briga, né, pela linguagem, pelo discurso. A briga é um discurso, né, a relação da linguagem lá no poder, né? Então, assim, quem tem o melhor discurso, infelizmente, é o que acontece com a gente, né? Por isso que a maioria dos povos aí está nessa questão de alienação, de acreditar no que um governante fala, né? Esses dias, não sei quem foi que estava falando, numa palestra, que estava falando que a gente precisa de um pai, né? Então, a gente não acha que o pai... não sei onde que eu vi isso aí. Que o pai vai salvar a gente, né? Que é o político representando o pai, né? Que a gente não salva sozinho. A gente sempre espera alguém, né? Que esse é um pensamento do patriarcado, né? Espera alguém salvar a gente. Então, sempre é um político que vai salvar, é alguém que está lá, Bolsonaro vai salvar a gente, Dória vai salvar a gente, Bruno, e por aí vai, né? Os outros. Então, a gente tem essa síndrome. Isso também é um poder de discurso. Fala, Bita, pode falar. Tá desligado. Aí. Ih. Não estou ouvindo você, Labinha. Ela está com problema no áudio. Tenta sair e entrar de novo. Acho que aconteceu o mesmo que aconteceu comigo ontem. Que sumiu o som, aí tive que desligar tudo. Ela saiu, vai entrar de volta. Olha quem chegou aí, o safadinho. Vai, boa noite. Oi, Migrito. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Quirico? Tudo bem. Eu estou voltando agora de uma reunião muito importante. Tava na rua de novo. Olha, esse daí... Olha, reunião presencial não se usa mais, viu? Como diz meu pai, não se usa. Meu pai que fala, isso não se usa mais. Não, mas estou de acordo com tudo que foi falado aí, principalmente que a Selma falou, a desconfiança de nós sermos professor. Pense em mim. Então, um neguinho, baixinho na sala de aula, os caras, de uma vez com a diretora, falou, acho que foi ali no Elisa. Eu ia entrando para pedir a turma para ela, aí ela gritou de lá, ô garoto, não pode entrar aí não. Onde você vai? Isso aí eu guardo na memória até hoje. Tipo, você não está de castigo não, neguinho? O que você vai fazer na diretoria? Eu falei, não, eu vim pegar a aula. Oi, vai, principalmente o professor negro de matemática, né? Que é a Você acha que esse neguinho sabe matemática? O pessoal já olha assim, esse neguinho sabe matemática, não, gente? Não, sem falar nos testes, né? Que eles fazem o que foi colocado no começo do livro lá. Que a moça deu não sei se vocês já tentaram para isso, já deu uma listinha das 10 palavras de português, porque quando falou para o rapaz, quando você chegar na sala, vão querer te testar. Aí, você já toma essas palavras aqui, você pergunta se ele sabe essas palavras de português. Se ele souber, se ele não souber, você fala, ninguém é obrigado a saber tudo. Então, não adianta a gente querer me testar com palavras em inglês. E ela já estava precavendo o professor negro que estava começando ali a jornada dele. Então, o nosso também é direto, sempre tem uns testezinhos. Mas nós estamos aí prontos para a luta. Vamos, dona Bita.
Brita, Oi, agora sim. tô no celular agora. Não, é que vocês estavam falando do brasileiro estar sempre à espera, né, de alguém para salvar. É sobre a professora Lilia Stewart, que fala? Lilian Schwartz. Schwartz, né? Aí, ó, tá vendo? Por isso que eu gosto de falar com gente que entende, que eu não sei falar inglês. Não, eu sei falar o nome dela porque eu participei já de várias falas com ela, eu gosto muito dela, eu a respeito, inclusive, mas, enfim, não é porque é inglês, não, é porque eu conheço ela de palestras. Ah, sim. Então, ela que fala, ela publicou um livro, né, sobre Lima Barreto, e ela fala que ele diz isso, né, que o brasileiro fica à espera sempre de um navio, né, que o brasileiro é um náufrago, está sempre à espera ela chama de cruzoeísmo, parece, do Robinson Crusoe, né? Robinson Crusoe, que fala que conta a história, né, do naufrágio, e o brasileiro fica sempre esperando um navio, né, e aí, por conta disso, ele não se identifica com nada, né, ele acaba se apropriando da cultura dos outros, né, sempre o outro que está sempre em evidência, né, a gente não constrói a nossa perspectiva, né. Alguém mais quer falar? Eu gostaria, sim. Oba. Vocês estão me ouvindo? Baixinho. E agora? Tudo bem? Melhorou, oba. Tá melhor. Você vê que a Selma quando ela estava falando, eu já, né, queria interromper. Aí eu lembrei daquela máxima, né? Que há tantos cursos para que as pessoas saibam falar corretamente, mas deveria ter cursos para que nós soubéssemos também ouvir. Né? Para mim é um grande dilema, né? Mas eu estou assim, eu estou aos poucos, né? Eu acho também por uma fase de estar mais ouvindo. Eu fiz aqui algumas anotações e todo esse apanhado histórico, né? A Selma, ela falando, né? Olha, enfim, eu vou, talvez eu falando um pouquinho do que eu passei, porque o tema me chama tanta atenção e porque para que realmente a gente possa estar ouvindo e também educando. Alguns livros eu tenho lido e falando sobre essas variações linguísticas, né? Eu, quando vim para cá em São Paulo, eu nasci no interior da Paraíba, e vim para cá na década de 80. Eu vou fazer uma síntese, né? Quando eu vim aí eu lembrava assim, um colega falava assim, muito interessante essa questão, né? De onde você vem, né? A forma como você fala, o comportamento, e isso é visto assim, olha, não tem o mesmo comportamento aqui de nós, você não é daqui. Então, o próprio falar também traz, né, uma característica, deixa eu ver aqui, acho que a Selma, ela falou assim, que de Martinica, ele estava em Martinica e em Paris, na França, né? A cor da pele chega antes, né? E ela traz, eu diria que também na linguagem, né? Revelando aí a questão da cultura, a questão social, e bom também falar de que cultura está a se falar, né? E a Selma colocou muito bem, falando assim, cultura temos todos nós, né? Os letrados e não letrados, mesmo as pessoas que não tiveram acesso à educação formal, né, ou chamados analfabetos, isso aí é muito claro, né? Quer dizer, basta um trabalho
uma convivência com pessoas que não tiveram tanto acesso à cultura, mas os camponeses, as camponesas, agricultoras, agricultores, enfim, pessoas que têm um conhecimento muito grande e que pode não ter ali naquela, mais na oralidade, mas talvez não no padrão da escrita e tal. Mas, enfim, agora eu estou um pouco devagando. Aí, num certo momento, isso é bastante constrangedor, porque aí eu via ouvindo também a fala da Cíntia, né? A colega de inglês, ela falou assim, eu me interessei, eu quis estudar exatamente para não me sentir, ou não preterida, eu acho que mais ou menos, talvez não tenha sido isso. Mas, assim, uma forma também de reação, né? De resistência, de resiliência. Então, aí eu fiquei vendo, eu nunca mais esqueci disso. Foram 2 momentos, assim, bastante... Uma é, assim, quando você mas a forma de você falar, você não é daqui. Né? Aí você tem já, o próprio falar também, né? Aí depois fala assim, olha, você fala, mas você está falando, você nem parece ser de lá. E o pior é que quando você vai para lá, as pessoas falam que você parece não ser daqui. Então, o teu sotaque te condena, professor Vilmar. é um dilema muito grande, né? Aí, assim, ao longo do tempo, eu falei, caramba, como que superar isso, né? Ou não se sentir tão, assim, à parte, né? Aí eu fiquei estudando, tal, vendo, e aí eu falei, poxa vida, eu acho que uma das coisas eu quero aprender, mas essa gramática que a Selma colocou, você entendeu? Não é aquela gramática, né? Do campo, do pé no chão, você está entendendo? Não, porque essa me causava estranhamento, não estranhamento, é constrangimento, né? Diante dos olhos, da percepção dos outros. Aí eu tinha assim, um grande interesse de estar estudando o idioma português, né? E olha só que de vez em vira e mexe estamos aí a escorregar, né? Mas é sempre bom, né? É para rever e tal. Mas é dentro daquilo que se espera, né? E eu passei por isso já faz muito, muito tempo, de falar primeiro, você não é daqui. Aí, quando vou para lá, você não é daqui. Aí eu fico, mas peraí, de onde eu sou? Qual é o meu lugar de pertencimento, né? Então, por causa da fala, do modo de falar, de se expressar, então, isso também, para além, né, da pele, né, da cor, né, da aparência, né? Então, isso também, essa questão da Martinica e França, né? Aí falando a cor da pele chega antes, como eu ouvi falar. Isso é importante. Eu me lembro de uma aula de inglês, que quando o professor pediu para que eu falasse ali os tempos verbais, e era mais ou menos isso. Aí eu falei a frase em inglês, né? Moro em São Paulo, estou aqui vivo em São Paulo, desde o ano tal. Quando eu falei isso em inglês, aqui em inglês, que denuncia, né? Ou pelo menos expressa de onde vem. Aí ele falou assim, aí o professor olhou para mim, achei, então você já sabe falar? Aí esse saber falar, eu fiquei bastante desconcertado, né? Claro que eu não sabia falar, né? Quer dizer, diante daquilo, contextualizando o que estava sendo ensinado, né? Aquele tempo verbal no idioma inglês, eu sabia falar, mas não falava outras coisas, né? Mas aí eu acho que a questão do português e do outro idioma, sempre eu já ouvi isso, as pessoas tendo a possibilidade de aprender um outro idioma é melhor. Agora, quanto à questão da língua, né, materna ou paterna, que diga, é bom que tenhamos, né, esta consciência, né, de que há outras línguas, há outras culturas, e isso não se pode perder, né, na memória, na questão da identidade. E tampouco termos vergonhas, constrangimento, né, de pertencer a um determinado local. A questão do R e do L, muitos estudiosos se debruçam sobre isso e tem toda uma argumentação, uma lógica linguística para isso, para além do certo e do errado. Então é isso.
o maestro aí, o companheiro Ivaí falou que a forma de falar, né? A forma de falar nos denuncia. Eu acho que disso, seu sotaque te denuncia. O sotaque, né? O sotaque. Eu me lembro isso como era muito forte, muito arraigado na década de 80, né? Enquanto migrante, cheguei a São Paulo, aqui. Isso era muito forte mesmo. Aos poucos, quando eu vou para lá, não faz muito tempo, eu estava em Pernambuco. Aí eu conversando assim com o taxista, ele pegou e falou assim, você não é daqui, né? Aí eu falei, não, sou do interior da Paraíba. É isso aí. Obrigado. Mas essa questão da linguagem, né, de norte, sul, nordeste, também é muito ainda forte aqui, viu? Eu tive um aluno há uns 3, 4 anos atrás, que ele veio do Ceará, então essa é a questão do sotaque, né? Mas os meninos zoavam muito com ele, imitavam ele, né? Então, assim, e você imagina, né? Enquanto essa criança, e a gente chamando cada pessoa tem seu modo de falar, né? É a questão da cultura dele lá. Mas você imagina, e aos poucos você vai percebendo que esse próprio aluno vai perdendo, acho que vai treinando a voz, né? Eu acho que eles vão treinando, Claro. né? Mas isso é um mecanismo de defesa. Isso é um mecanismo. Para o quê? Para se sentir inserido. Agora, isso é muito perverso, porque nessa pretensa inserção, né, o aceitamento, quer dizer, podemos certamente cair naquela, né, quer dizer, de esquecer a questão das origens. Isso que é muito, muito perverso. Né? E temos que estar um pouco atentos para isso. Eles falam assim, olha, põe os pés no chão, né? Ou, olha, dá uma olhada, né? Vê as suas origens, vê de onde você veio, a sua história. Isso que eu acho que tem que ficar. Eu não sei se... Porque em um determinado contexto, como não... se aquilo que é colocado, o imposto, né? Não apreender, né? No sentido da linguagem, né? Mas seria muito bom, foi até colocado aí, como que pode, né? Professores, por exemplo, numa determinada comunidade e na população, nos povos indígenas, e não ter professores, né? Que é totalmente equívoco. Quer dizer, tem que ser do próprio, ali da comunidade, né? Ou pelo menos se não tem, e deveria ter, estimular, né, a questão para que haja, mesmo para que as pessoas vejam ali uma representatividade enquanto povo, enquanto cultura. Né? Agora, por isso que tem que ter, sim, né? Quer dizer, uma professora, um professor, ou mesmo não tendo passado, né, para essa questão do letramento e da alfabetização, mas lembrando os ancestrais, que é a questão da oralidade. Né? Isso é de um grande conhecimento. Passando, né? Não podemos estar preterindo isso daí. Mas eu estou achando assim muito boa a forma. Eu vou agora. Já estou falando demasiadamente, hein? Então, eu estou achando muito bom mesmo. Só eu contei esse pedaço aí para que eu pudesse também me sentir em alguns momentos, né? E ver como que é tão difícil, né? A pessoa se posicionar, a pessoa fala, olha, a forma como você pensa, como você se comporta, é a sua maneira, mas eu também tenho a minha maneira. E não de forma assim, tem que ser tudo, né, homogeneizado, tudo igual, para que haja uma aceitação. Isso é uma perversidade tremenda. Exato, viu, professor Leomar? Me permita aí, Elza, só fazer um adendo, um comentário. Tá aberto, vai, você pode ficar à vontade, já está aberto já. Então, só fazer um comentário aí a respeito do que o professor Leomar está falando, que quando eles colocam lá a linguagem dominante, é uma forma de forçar, né, que o mecanismo que eles impõem é o certo, né? Inclusive o autor coloca, né, o mundo deles é greco-romano. Então, essa linguagem, a estrutura que vem de lá tem que ser assim, justamente para aniquilar as outras, professor Lema. Aniquilar e quando se torna nessas coisas territorial, como a Elza colocou aí, o cara tem que ir mudando, passando todo o constrangimento. O que significa isso? É que é para exterminar a cultura dele
lá do Nordeste, ou lá do Norte, ou de Minas Gerais, da onde que seja, para prevalecer a cultura, o modo econômico europeu. Então, quer dizer, o que que é brasileiro, o que que é da terra, o que é da origem aqui, não faz sentido, porque se fizer sentido, não precisa comprar os produtos deles lá que vem de fora, né? Então, praticamente isso. E a respeito do que o professor Leomar estava falando, tem uma colega que contou uma vez que ela estava dando um curso de pós-graduação, e aí, né, com sotaque paraibano, pernambucano, não me lembro, uma das dondocas lá levantou e falou: Nossa, vocês lá de cima, quando vocês pegam para estudar, vocês estudam mesmo. Quando ela se apresentou tendo o doutorado, né? Vocês, quando pegam para estudar, vocês estudam mesmo. Aí ela falou que pura e simplesmente virou para a dondoca e falou: É Paulo Freire que o diga. Aí acabou com a menina ali na Tome, hora. tome. Entendeu? Então é isso, Lúcia. Exatamente isso. Adorei. Boa resposta. É essa bagagem que nós temos que ter para responder à altura, professor Leomar, justamente porque é menosprezado, vindo do Nordeste ou não vindo, pessoas de baixa renda, principalmente o que nós estamos fazendo, né, aqui na reunião, que sentindo a pessoa do negro, como que essa negrinha, como a Cíntia colocou aí, está aqui no Rio de Janeiro falando inglês no meio de todos nós. Quem é ela? Da onde que ela veio? Pura e simplesmente veio da África e estudou. Então é isso que nós temos que mostrar para esse povo aí. Entendeu? Pois É é, e a isso. mesma violência que a gente viu que lá no texto, que o Gabriel fala que isso já foi feito com os pretos, já foi feito com os indígenas. E hoje, entre nós próprios, entre o povo brasileiro, continua sendo feito um com o outro. Né? Então, isso que Exato. o Oleomar falou, de ele ter que chegar aqui no Sudeste e começar a ter que se adequar, ter que mudar a linguagem. Nossa, a gente vê na escola, quando chega algum menino que veio, algum, que é migrante, né? Que ele ainda chegou bem com o sotaque do estado que ele veio. Nossa, até que o povo se acostume com aquele sotaque, você tem que fazer interferência o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque querem zoar o menino, querem tirar sarro, e até fazer entender que, olha, isso é apenas, essa forma dele se expressar é apenas mais um traço do próprio país. O país tão grande, dividido em tantas partes, tem características próprias em cada parte, mas é o mesmo país, né? Mas no fim das contas, esse mesmo menino, ele vai ver que, embora, né, a gente fale tanto da cultura, é porque tem a cultura da música, do artesanato, que o Nordeste é lindo, tem praia, não sei o quê, é porque os maiores cantores, os maiores escritores vêm, com certeza, do Nordeste, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas na hora do bom, né, na hora do bom tem sempre piadinha, né? Quando eles pegam o livro didático, os livros didáticos são organizados de acordo com o quê? De acordo com o que acontece aqui no Sudeste. Por quê? Porque é a região onde o dinheiro corre mais, é a região que domina, né? A região que é mais rica. Então, os livros didáticos também, eles já são feitos já considerando a região de quem manda. Porque quem manda é o dinheiro. E aí o menino, ele seja do Tocantins, seja da Paraíba, do Sergipe, ele acaba tendo que se adaptar àquela gramática, àqueles textos, àquela linguagem que está ali, que não tem nada a ver com a região dele. Nada a ver. É o que eu fico imaginando o menino indígena que vai para a escola, né? Que ele fica vendo aqui tanta coisa e ele procura alguma coisa do povo dele e não tem. Ele só tem que aprender tudo dos outros. Parece que ele não está no mesmo país, que ele não é tão brasileiro quanto os outros. E ele aliás, ele é mais brasileiro ainda do que os outros. E, no entanto, a cultura dele é completamente ignorada. Então, você vai vendo que a história vai se repetindo. O que os colonizadores fizeram, né, com os pretos e com os índios, a história vai se repetindo e continua, e é triste quando a gente encontra, inclusive no nosso meio,
Pessoas que, como o Ivaí estava falando aí, como a Elza já comentou, muitas, a Cíntia comentou, que aliás a pessoa de quem ela estava falando, além de ser professora, de trabalhar junto conosco, ela também é preta. Tá? Eu tinha que contar essa parte. Não foi uma professora branca que fez aquele comentário. Nossa, mas você fala mesmo, hein? Era uma colega ainda preta. Tá? Então ela achava que a outra não tinha. Como pode? Eu achei que ela só falasse, que ela só soubesse inglês para dar aula. Porque para dar aula é só você ter um livro na mão. E aí você vai repetindo, reproduzindo e o que o livro está ali e pronto. Decoreba. Né? Então, é só que o pessoal pensa que é isso. Então, quando vê a preta abrindo o bico e batendo papo com o gringo, aí já fica assim, nossa. É por isso que eu fico brava que quando tem um pessoal que vai me apresentar, ao invés de falar assim, essa aqui é minha amiga Selma. Nossa, ao invés de falar só isso, vem contando tudo, conta toda a minha vida. Começa a contar os lugares que eu já fui, as línguas que eu falo. Por que tem que falar tudo isso? Você apresenta fulano, você só fala o nome do fulano. Você quer fulano de tal, trabalha comigo. Ponto. O resto, se a pessoa quiser saber mais da minha vida, se eu quiser socializar com a pessoa, eu vou contando. Mas por que quando você vai me apresentar, você tem que falar, olha, essa neguinha aqui, ó, ela faz isso, faz não sei o quê, ela fala isso, fala aquilo. Como quem diz, ó, ela é pretinha, mas ela sabe. Ela é pretinha, mas ela é inteligente. O mais está sempre ali. A conjunção que o Eliomar falou está sempre ali, adversativa, né? Então, ela é pretinha, ela é da periferia, ela mora no Damasceno e pega ônibus, mas ela fala não sei o quê, ela já foi não sei para onde. Então, é isso que eu nunca entendi. Por que tem que ter esse adendo? Isso não faz parte da sua apresentação, né? Quando a gente vai entra num curso, vai participar de alguma reunião, aí sim, querem que você se apresente, conte tudo da sua vida. Aí você vai falar tudo que você achar que deve. Mas quando você vai apresentar um amigo para alguém, você precisa contar toda a vida dele. Você precisa contar tudo, em que ele é formado, qual toda a formação, todos os cursos que ele fez. Você precisa fazer tudo isso? Não precisa. Então, eu acho esquisito. Sabe? Então, se fosse outra pessoa, você faria isso também? Você pega a outra lá, a Lourinha, você vai também contar toda a vida dela e falar todo o currículo dela para todo mundo que você apresentar? Não vai. Mas é quando você pega a pretinha do Damasceno, aí você tem que contar tudo. Aí fica que nem meu irmão fazendo propaganda da irmã. Fica lá no boteco falando tudo que a irmã faz, tudo que a irmã já sabe, todos os lugares que a irmã já foi. Aí ontem eu estava indo ao médico, tô no ponto do ônibus, tá lá o fulano. Não fui trabalhar hoje porque não tinha ônibus. Aí a gente começa a conversar. Aí ele vem. Só me mata uma curiosidade. Quais são mesmo as línguas que você fala? Maô, não vem com essa história. Eu não quero falar disso. Vamos falar de outra coisa. Não seja tão humilde. E o ponto cheio de gente. Aí eu falei, não, mas vamos falar de um negócio aqui. Ele fala, mas por que você não quer falar? O seu irmão já me contou. Eu falei, mas se ele já te contou, por que você está me perguntando? Né? E aí, eu não gosto mesmo. Eu não gosto porque eu não vou sair com uma plaquinha na rua mostrando toda a minha formação. Não interessa. Não interessa. Isso interessa para alguém com quem eu vá bater papo. Se eu quiser falar, se a pessoa se interessar em saber. Ponto. Aí é uma troca ali daquelas pessoas. Agora, todo lugar que parar tem que ficar fazendo isso. Né? Mas eu enxergo como uma forma de mostrar mesmo que, olha, apesar de ser preta, de ser pobre, de ser professora, de morar no morro, lá na periferia, apesar do tiroteio, apesar da enchente, tudo. Olha, mas ela faz tudo isso. E aí o professor vem falando, ainda sofre a violência para poder se adaptar, para poder ser aceito, para poder ter o mínimo de tranquilidade, de sossego, e não ficar sofrendo bullying, não ficar ouvindo observação idiota. A pessoa acaba fazendo o quê? Acaba congelando coisas que fazem parte da cultura dela. São traços da cultura dela e ela vai se adequando daquele povo ali, daquela cidade, daquele lugar. Para quê? Defesa. Só para poder não aguentar os desaforos que vai ter que ouvir, as piadinhas. Né? Mas é uma forma de violência, né? A violência linguística. Né? E a gente trabalha na escola, nós estamos tão acostumados com isso. Nossa, entre os alunos e muitas vezes entre os colegas.
que entre os colegas que teoricamente, né, se dizem parte de uma elite intelectual, acaba fazendo o quê? Reforçando o que meu pai falava desde que a gente era pequeno, e eu acho que o papai estava certo quando ele falava: quanto mais o camarada estuda, mais burro ele vai ficando. Porque a pessoa vai esquecendo essa parte do lado humano, né? Essa questão que é humana, essa questão que é a característica, que é o que a gente tem, eu acho que a gente tem de melhor. São as características que nós temos, né, que delimitam. É legal você saber, olha, percebo que você não é daqui, colega. Por quê? Porque eu percebo o seu sotaque, é diferente. Mas a direita fala assim, nossa, né, você não é daqui, né? Oh, fala direito, porque tem gente que ainda acha que quem vem de uma outra região tá falando errado. Mal sabendo que se você for olhar as regras gramaticais, né? Quem fala a melhor forma das regras gramaticais nem está aqui em São Paulo, não está no Rio de Janeiro, não tá no Espírito Santo, não está em Minas, não está em nenhum país do Sul, está mais lá para o norte. Né? Você vai para Belém, do Pará, né? Você vai para alguns estados ali do extremo nordeste e do norte, você encontra pessoas falando com os R's, com os S's perfeitos, assim, de acordo com a regra gramatical, usando o tu, usando o pronome tu e o verbo concordando com o tu. Tudo combinadinho, coisa que a gente não faz. Coisa que não existe aqui no lado mais rico do país. E mesmo assim, o camarada acha que quem fala melhor, quem pode mais, quem domina, é quem está aqui. Mas por quê? Aquela velha história. Os documentos todos seguem o esquema aqui da parte sul do país. Mais especificamente do sudeste. Não vamos nem falar do sul, é o sudeste mesmo. Né? Os livros didáticos são todos baseados aqui no Sudeste. Aí, para poder ser agradável, de vez em quando coloca lá no livro de português um texto contando a história de um índiozinho, aí coloca lá a história do Cadiuel. Ou vai colocar uma lenda africana, né? Mas para poder ser legal, para dizer que está sendo legal. Né? Mas no contexto mesmo, é o contexto que a região mais rica utiliza e que é a da linguagem dominante. Né? E aí você tem que deixar as suas raízes, tem que deixar as suas características para ser aceito. Isso daí eu acho terrível, eu acho demais de triste. É sempre a história que vai se repetindo. Né? É isso aí. Ô, Selma, o Fanon, ele fala essa questão de quando a gente repete a lógica do colonizador, a gente é um alienado, né? E esse dia eu estava participando de um curso, e no curso tinha um grupo, né? Uma pós que eu estava fazendo, e tinha o grupo, e era assim, Selma. Essa é a professora Selma, que entrou, né? Aí alguns lá, seja bem-vindo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, a coordenadora do curso, quando era um professor que tinha mestrado, doutorado, né? Então, a própria coordenadora do curso, seja bem-vindo, nosso colega é mestrado, doutorado, fazia uma cartilha para o rapaz. Aí, os professores pobres estão lá, que só tinha a graduação, nem respondia, minha filha, era só o povão mesmo, que acho que ficava com dó e falava assim, sejam bem-vindos, né? Parabéns, sei o quê. Aí a gente estava mandando e-mail, e os e-mails, às vezes, vem de todo mundo, você acaba mandando para todo mundo, né? Aí você tinha que mandar um e-mail com atividade. Selma do céu, te juro. Teve um menino que colocou a carreira inteira dele, acadêmica, num simples e-mail, que era para você anexar a sua atividade, com o seu nome e mandar. Doutorado não sei do quê, mestrado não sei o quê, curso não sei do quê, curso não sei do quê. Eu fiquei até com vergonha. Eu falei, misericórdia, o meu tá xuxo, o meu tem meu nome. Então, assim, você percebe que é uma reprodução, te juro, é universidade, curso não sei o quê, centro de pós, não sei o quê, não sei o... Ele fez o currículo no e-mail. Eu fiquei até chocada, falei, misericórdia, gente, era para pôr tudo isso, eu fiquei até pensando, né? Mas você vê que reproduz, né, toda a elitização. Para que um simples e-mail que você vai postar a sua atividade, o máximo que você coloca é seu nome lá, pra você ganhar a nota, né? Ele colocou uma lista, e não era só ele, não, vários iam reproduzindo isso. Falei, misericórdia, e essa lógica é em vários lugares. E aí, por isso que a gente fala, né?
a gente às vezes reproduz a mesma lógica do colonizador e às vezes nem percebe ou querendo ser igual, que é o pior, né? Se você faz sem perceber, por uma questão de falta de conhecimento, coisa. Agora, quando você faz sabendo tudo que, olha, gente, pelo amor de Deus, né? É muita alienação a gente querer ser que nem as pessoas que nos escravizaram. É muita, gente, é muita loucura. E se você estudou o mínimo, eu não estou falando das pessoas que não estudam, que não têm esse conhecimento, que às vezes escuta lá o Faustão, escuta lá, fica assistindo o Rede Globo, assiste jornal. Já está mexendo com a gente. Não, Selma, mas tem, te juro, tem gente que é o dia inteiro achando que tudo que eles falam é verdade. Você assiste, mas não tem essa avaliação. Aliás, se você está assistindo agora, você vê tudo isso. Você vê se tem racismo, se tem misturado preto, se está falando a linguagem não é racista. Você já tem essa capacidade de análise. Faz eu a não crítica, tinha né? estudado, não, porque antes eu não olhava nada disso. Agora eu fico olhando. Uma questão de estudo, mas é uma questão que a gente está estudando. A gente está estudando. Então, muitas coisas que a gente não vê é porque a gente realmente não tinha conhecimento. Por isso que eu estou falando, eu não estou falando do povo. A gente pensa que não, mas eu estava falando até com a minha colega. Olha só os programas da tarde. Olha só a questão de estigma que eles trazem com a questão do homem... a gente nem sei mais falar, tanta sigla, não fala mais homossexual, né? Eu esqueci até o nome como fala. Mas, assim, todos eles são os fofoqueiros do programa. Olha para você ver. Todo o programa da tarde, eles todos estigmatizados como homens, né? Para quem está patriarcado, né? E como fofoqueiros. Eles só sentam ali para fazer fofoca, né? Falar da vida dos outros. Olha para você ver. Só rola BBB. Não é? Olha para você, é isso mesmo, mas olha para você ver o estigma. Por que uma pessoa cis, né? Não está lá para ficar falando de fofoca? Porque eles não estão no jornal ou apresentando o jornal? Podia estar apresentando o jornal. Mas não, eles estão lá no programa da tarde, da mulher, né? Da mulher, fofoqueira. E eles estão no mesmo... Enquadra todo mundo no mesmo. Então, e às vezes as pessoas não sabem, nem percebem. Igual você falou, às vezes você vai assistindo as coisas e você fala, nossa, coisas que você nunca tinha percebido. Olha isso, essa aqui. Mas é porque a gente está estudando e a gente vai aprendendo entre a gente também, essa questão da linguagem, igual o Lima falou. Quantas pessoas que eu não zoei também por causa que tem sotaque? E quantas pessoas não me zoaram também porque eu falava errado? Meu pai é da Bahia, né? E às vezes também a gente pega o sotaque dos pais da gente. Quantas pessoas me zoaram e eu reproduzia também zoando do mesmo jeito, né? Por uma questão de realmente não conhecer. E às vezes, igual você falou, você está rindo de você mesmo, né? Você está rindo de si mesmo, né? E tá lá, batendo junto. O pessoal está rindo de você e você junto, né? Para ser aceito na turma, né? Na turma que está te humilhando. E aí, Elza, tem duas coisas que a Selma disse aí, como o negro tem que continuar sempre se justificando, né? Tudo, quando você tem que ficar, uma coisa que a gente já até falamos em outras reuniões, mas o negro sempre tem que estar justificando que ele estudou, que ele é isso, que ele é aquilo, como uma forma de defesa, né? Do sistema. Então, o cara tem que sabe. Acho que foi até por isso que o cara colocou tudo aí, não sei se ele é negro, mas ele colocou tudo no currículo e falou, não, eu já estou me defendendo, falando tudo que eu tenho, que é para ninguém vir nem suspeitar de desconfiar da minha parte. E a outra coisa que você falou é a forma de dominação da linguagem de distinguir mesmo, de tornar as pessoas, isso que eu ia falar, tornar as pessoas alienadas. Como que eu torno as pessoas alienadas? Reproduzindo aquilo, né, que me interessa. Então, quando os caras colocam nada contra os programas globais aí, BBB, essas coisas, mas quando a pessoa fica o dia inteiro só falando daquilo, só vendo as intrigas, então tá alienada, vai passar, como diz o ministro do Bolsonaro lá, vai passar a boiada lá no Congresso, vai passar um monte de coisa e o cara tá tapado naquilo ali, que é os programas de fofoca, que é essas coisas que ele não tá, ele tá alienado mesmo, então não tem outra palavra, é alienação de uma forma, né, linguística, de uma forma que os caras vai prendendo mesmo a população. Quando a gente fala do eleitorado do Bozo, o gado, é isso, porque come aquilo que os caras tá dando e não sai daquilo ali. É isso aí.
Oi, vai você falando da questão do Bozo, né? Daqui a pouco nós vamos para a Justiça, lá, Segurança Nacional. É Falando mesmo. da questão... Eu tinha que denunciar você. Não, e ele justamente Foi fala, namorado do homem. e ele justamente fala, Vamos usar um outro idioma. e como ele usa a linguagem, né, o discurso, para falar justamente o que os seguidores dele querem ouvir. Você pode ver. Cara, ele não muda o discurso da linguagem. Pode estar com o STF, pode estar todo mundo junto. Aí ele fala, a gente está comprando vacina, não sei o quê, não sei o quê. Mas tem medicamento que a gente sabe que... Olha, ele não muda o discurso de jeito nenhum, né? E aí você pode ver que todo mundo que segue ele fala justamente aquilo que eles querem ouvir. Exatamente, que você falou que nem um programa de fofoca, o negócio vai batendo ali na mesma tecla, vai falando, parece que ele fala até pausadamente, para o povo, né, ficar martelando, sendo construído uma verdade na mente do povo, né, e o povo vai acreditando naquilo. É estilo uma pregação. Ele não convenceu. Pelo menos na totalidade da população. Não foi nada convincente. Ah, não. Ele é cara de pau demais, né? Não sei quantas pessoas morrendo aí diariamente. Pelo amor de Deus, né? É. Terrível. O pior que não é nem daqueles que tem uma oratória, que sabe falar bem, né? Que tem conteúdo. Não tem, ele só fala o que o pessoal quer ouvir e pronto, acabou. E aí ele já manda uma meia dúzia enfiar não sei o que na bunda. Não, ele não fala na bunda, né? Ele fala no rabo. Vamos ser justos. O homem não fala bunda, ele fala rabo. Que querem as nossas hemorroidas. Uns puta que pariu no meio, né? Uns sifu no meio. E o pessoal Selma, achando graça, porque olha que pessoa tão popular. Qual presidente já foi assim, de falar com o povo na linguagem do povo? Falar a linguagem do povo é ficar falando um monte de palavrão. Selma, mas essa linguagem não é do povo, pode ser em parte. Essa linguagem é da academia. É da academia, de onde ele veio. Pois é, mas os companheiros dele que passaram antes, ou os que ainda continuam passando, eles tomam cuidado, não falam, né? Não falam. Então deixa lá reservado só para eles. Aí na frente de todo mundo, aí vamos falar a linguagem formal mesmo. Já ele já entendeu que para parecer que ele é do povo, que ele gosta do povo e que o povo pode confiar, então ele tem que ser daquele jeito, tem que usar aquele linguajar, mesmo que parte desse povo ache que é uma linguagem chula, quando a criança fala, quando outra pessoa fala, mas sendo ele, olha lá que beleza, ele se aproxima do povão, através da linguagem. E acha bonito isso. E ele já percebeu isso. Então, meu filho, vai ser de cu para baixo. É exatamente isso. É o capim, né, Selma? Essa linguagem que ele usa aí é o capim. Exatamente o que o povo, os seguidores dele, o gado, está precisando ali ouvir. Então ele vai alimentando, né? É uma forma de alimentação para os caras ali, ele vai dando e os caras vão ficando contentes. Já viu aqueles cachorros domesticados, aqueles cachorros treinados? Quando ele faz alguma coisinha, aí o adestrador vai lá e dá uma comidinha na boca, aí ele fica todo contente? Exatamente isso. Sem ofender os animais, né? Porque os animais, coitados, não sinceramente, eu já acho que esse povo é mesmo doente. Eles têm uma doença que é pior do que a Covid. Porque a Covid ainda tem esperança de tratamento. No caso deles, eu não consigo entender como pais e mães de família e avós se enfiam no meio de uma rua, fazem uma aglomeração no meio da pandemia para ficar pulando, né? Para poder ficar lá falando besteira, para levar bolo de aniversário. Gente, em outra ocasião, você ia puxar saco? Vai lá, comemora. Mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Muitos deles lá já deve ter esticado a canela, já deve ter morrido, porque pegou a doença e não teve jeito. Pois os que sobram, eles continuam indo sem máscara, se aglomerando lá em frente para poder fazer bolo, para ficar ouvindo as besteiras dele gritando, para vir para a Avenida Paulista, andar pelas cidades, e ainda com homofobia, né? Homofobia, falando ainda da calcinha apertada do homem.
Né? Tudo bem que a gente não gosta do Dória, mas eles não têm que ver aquele monte de velho. Pais e avós de família na rua gritando, não sei, de calcinha apertada, e um monte de calcinha pendurada assim no varalzinho. Gente, eu fiquei olhando aquilo. Eu falei, gente, como que eu tinha coragem? Eu tinha coragem de chamar a atenção dos meus alunos por bem menos que isso. E olha quem está ali, são homens e mulheres que têm filhos e netos. Não é a molecada do funk que eles gostam de dizer que é maloqueira e não sabe de nada da vida. São pessoas que se acham informadas, se acham de uma classe, né, privilegiada. E olha aquela cena daquele monte de velho gritando, puxando o varalzinho, com as calcinhas penduradas e cantando a musiquinha da calcinha apertada. Não é possível, eu devo estar doida. Tem muitos empreendedores. Eu devo estar Tem muitos doida. empreendedores ali. Não, ali tá cheio